Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Eu sou o professor Mário Edson, aqui do Templo Labareda de Fogo, do Departamento de Ensino da nossa igreja. E estarei nesse momento ministrando uma aula sobre o panorama bíblico do Novo Testamento. Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Grandioso Deus, Pai, nós te louvamos por esse momento. Obrigado, meu Deus, porque nos escolheste, Pai, para estarmos aqui fazendo a tua vontade. A todos, ó Deus, alcança com o teu poder, alcança, Senhor, com a tua graça, com a tua glória. Pai, não permita, meu Deus, que as pessoas, ao assistirem, ao ouvirem, passem por meramente como mais um vídeo, como mais um entretenimento sem fundamento. Mas, Senhor, que essa mensagem, que esse estudo possa trazer, meu Pai, mudança, possa trazer esclarecimentos, possa trazer, meu Deus, vivacidade para a alma, para o corpo, para o espírito de cada pessoa. E aonde chegar, meu Deus, esse vídeo, que tu possas abençoar, meu Deus, trazer informação, trazer luz através da tua palavra. Fica com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Bom, então, vamos começar esse estudo, sabendo que tivemos um período de 400 anos à espera do Salvador, à espera do Messias. Um período do qual não houve qualquer manifestação de Deus na Terra. Tá certo. Sendo assim, temos como início o primeiro dos livros do Novo Testamento, que é dado por Mateus. O autor desse livro é anônimo, mas segundo a antiga tradição, ele é atribuído a Mateus, que data ali por volta do ano de 50 até 75 depois de Cristo, cujo tema central desse livro é Jesus como cumprimento das promessas do Antigo Testamento, ou seja, as promessas de um Messias, como eu acabei de falar há pouco tempo. Os seus discípulos, portanto, foram chamados para viver uma dimensão na qual nenhum outro já viveu. Também é uma característica importante desse livro que sempre você vai perceber uma dessas palavras que estão dentro do quadrado. Cumprir o reino dos céus, filho do homem, filho de Deus e igreja. Então, é como se fossem palavras-chave. Essas palavras estão ali sempre durante o contexto, durante todo o desenrolar da história em que Mateus apresenta então Jesus. Então o seu propósito, como eu acabei de falar, é apresentar Jesus não somente como o Messias, mas também como o filho de Davi, filho de Davi, corrigindo ali. Seguindo, então, temos a estrutura do livro. Ela está centrada, portanto, nos ensinamentos e nos atos de Jesus aqui na Terra. Podemos, portanto, dividir esse livro em algumas partes. A princípio, temos o prólogo, que está lá pelo capítulo 1 até o capítulo 2, mostrando ali Jesus como Messias, como cumprimento das promessas. E aí dentro desse primeiro capítulo você tem a presença a descrição do nascimento, da realeza e da importância de Jesus para todos nós, os gentios. Então, aquelas partes, 5 partes, a qual foi dividida o livro de Mateus, temos ali a primeira parte, dentro do capítulo 3 até o capítulo 7, o Sermão do Monte, algo importantíssimo. Por quê? Porque Jesus apresenta como viver o reino de Deus aqui na Terra. Então, o cristão, como viver o reino de Deus, você observa ali a partir do Sermão do Monte, dentro do capítulo 3 ao capítulo 7. Vamos para a segunda parte, está entre o capítulo 8 até o capítulo 11, mostra que Jesus envia os seus discípulos para uma viagem missionária. Jesus já estava ordenando seus discípulos para que fossem a uma viagem. Da parte 3, o capítulo 11 até o capítulo 13. São registrados 7 parábolas
são importantes por quê? Porque elas falam acerca do reino dos céus. Então são 7 parábolas importantíssimas que são mencionadas dentro do livro de Mateus, que Mateus menciona, né, ao escrever sobre elas, acerca do reino dos céus. A quarta parte está dentro do capítulo 13 até o capítulo 18, ela aborda a conduta do crente dentro da sociedade cristã. Nada mais é do que como uma doutrina, como um manual para mostrar como um cristão deve se comportar dentro da sociedade cristã. A quinta e última parte está dentro ali, né, do capítulo 19 até o capítulo 25, fala da viagem final de Jesus até Jerusalém. Esse livro, né, não segue uma cronologia exata, mas ele foi planejado então para mostrar o judaísmo se cumprindo em Jesus. Interessante isso, né? Ele foi feito para mostrar o judaísmo sendo cumprido através de Jesus Cristo. Este livro contém, portanto, 28 capítulos. O segundo livro é o livro de Marcos, né? Marcos, conhecido também como João Marcos. Segundo historiadores, esse foi um seguidor muito próximo de Pedro. E alguns outros afirmam também que ele andou justamente com Paulo, tá certo? Marca um período do ano de 65 a 70 depois de Cristo, evidentemente. E o tema central do livro de Marcos fala do sofrimento do Filho do Homem, que na verdade é o Filho de Deus. Então, quer dizer, a holística de Marcos vem falar justamente do sofrimento de Jesus, do Filho de Deus. Uma outra característica é que Marcos descreve de forma mais clara os aspectos geográficos do movimento de Jesus, melhor dizendo. Então, é muito claro ver no livro de Marcos você situar Jesus na Galileia, como está ali no capítulo 1 e capítulo 9, mostra Jesus andando pela Judeia, Jesus na paixão, na ressurreição. Então ele deixa alguns detalhes muito claros acerca da geolocalização, né? A geolocalização de Jesus, podemos falar assim. E por isso chama-se então de Evangelho da Ação, né? Porque ele é algo muito dinâmico em relação quando se passa a olhar para Jesus. Uma hora Jesus está aqui, outra hora ele está bem ali, outra hora está curando, outra hora ele está indo para uma outra cidade, um povoado, e assim vai. Ok? E também, uma característica desse livro é que ele nos leva a imaginar contextos históricos, né, por meio da sua narrativa. Então, de alguma forma, ele é muito preciso ou detalhista, que chega a levar o leitor a viajar pela história, né? Olhando, né, falando sobre os gestos que Jesus fez, né, a forma como ele falou, por onde ele andou. Então faz com que o leitor passeie pela história. E essa característica leva a crer que a sua escrita também foi destinada aos romanos e a gentios. Uma outra coisa em Marcos é que fica muito clara a paixão de Cristo, né? Aqui no livro de Marcos. Qual era essa paixão? Capítulo 10, versículo 45 deixa claro: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Outra coisa, não podemos esquecer que no Evangelho de Marcos há o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Fica claro isso, tá? Então, Marcos evidencia, deixa claro, né? Pois ele está revelando Jesus, mostrando o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Fala também, é importante falar, que fala do ministério de João Batista, fala do batismo de Jesus e da tentação de Jesus, ok? Esse livro possui 16 capítulos ao todo, então toma nota, sabendo que Marcos possui 16 capítulos ao todo. Temos várias outras observações acerca de Marcos, mas podemos ficar por aqui com essas. Lucas. O que temos em Lucas? O autor é Lucas, datando do ano de 59 até 75 depois de Cristo.
o tema central de Lucas é Jesus, o Salvador do mundo. Lucas fala claramente de seu propósito ao escrever esse evangelho. Qual é o propósito de Lucas? Relatar em ordem os ensinos de Jesus. Veja bem que ele deixa claro, logo no capítulo 1, versículo 3, relatar em ordem. Então podemos dizer que o livro de Lucas é aquele que segue assim fielmente a cronologia dos fatos ou dos atos de Jesus, né? Por onde Jesus passou, por onde, com quem, que lugar e assim por diante, tá certo? Então, uma característica do livro é universalizar a mensagem cristã. Cântico de Simeão, né? Falando sobre a ressurreição, Lucas fala de Jesus também como o Salvador do mundo. Olha só, ele apresenta Jesus agora como o Salvador do mundo, não somente como o Salvador de uma nação, mas o Salvador de todo o mundo. Está registrado, né? Lucas registra a linhagem de Jesus desde Adão. E como isso liga o Senhor a toda a humanidade. Dentre os evangelhos, este é o que registra a circuncisão e dedicação de Jesus Cristo. Isso nos faz lembrar das raízes judaicas de Jesus. Lembra que o outro evangelho estava fazendo como objetivo, que era verificar o judaísmo presente em Jesus. Então, nesse aqui tem mais uma afirmação desse judaísmo, cumprimento, né, as raízes judaicas de Jesus. E também, nesse livro, não podemos esquecer que ocorre em Lucas o anúncio do nascimento de João Batista. Tem lá os relatos do anúncio do nascimento de João Batista, o anúncio também do nascimento de Jesus Cristo. Jesus lá no templo, a genealogia, que é importantíssimo estudarmos a genealogia e a tentação, o ministério galileu, ou seja, Jesus em Nazaré e Cafarnaum. Relata também o chamado de Pedro e dos demais, certo? Lucas possui 24 capítulos, ok? Vamos passar. Chegamos então no livro de João, o apóstolo João. Data ali, portanto, cerca de 85 depois de Cristo. O tema central do livro de João é conhecimento de Deus através da fé em Jesus Cristo. O propósito do livro, vem aí, escrever aos cristãos da Ásia acerca da vida e ministério de Jesus Cristo. E com isso, né, inspirá-los a viver uma fé baseada nas palavras e obras de Jesus. E com isso também tenham vida em seu nome. De forma que, se eles estiverem inspirados e a sua fé estiver baseada na vida de Jesus, nas palavras e obras de Jesus, eles terão uma vida em seu nome. Capítulo 20, versículo 31. João divide o ministério de Jesus em duas partes. A primeira delas é o ministério público, capítulo 2 até o 12. Então, o ministério terreno dele, ministério público, onde ele interage com alguns personagens, algumas pessoas importantíssimas para a história e para vivificar a nossa fé. E a parte 2, onde é o ministério privado aos discípulos, aquele que ele aproxima os discípulos a ele, ensina, né, mostra como funciona, como melhorar a fé. E aí você percebe isso pelos capítulos 13 até o capítulo 21. Isso nós temos em João. Características do livro de João. Revela Cristo como Filho gerado por Deus, que se tornou carne. É o Deus encarnado. Nada mais é do que o Deus encarnado. A missão dupla de Jesus, Cordeiro de Deus, redenção da humanidade. E revelar o Pai, glorificá-lo morrendo lá na cruz. Ou seja, a morte de Jesus na cruz foi unicamente para glorificar ao Pai. Ok? Lá no livro de João, nós temos, João apresenta o Espírito Santo. Ele fala do Espírito Santo como o Confortador,
acredito que é uma das primeiras menções a respeito do Espírito Santo com essa propriedade, com essa característica dele como confortador ou consolador. Capítulo 14, versículo 16, você pode encontrar isso lá no livro de João. Também revela a função do Espírito Santo e dar continuidade à obra de Deus. Ora, e também fala-se muito que ele é o próprio Jesus na pessoa do Espírito Santo. E nós sabemos disso, né? Não devemos esquecer que em João, né, mostrando aqui no livro de João, dentro dos ministérios de Jesus, temos Jesus e a mulher samaritana, algo importantíssimo que João deixa muito claro, né? Jesus e a mulher samaritana. O nome dela ninguém sabe, só sabe que ela é samaritana. E fica claro isso porque os judeus não se misturavam com os samaritanos, e nós sabemos disso. Mas Jesus precisava sair da Judéia e ir para a Galiléia. E se ele não passasse, se ele não cortasse o caminho, ele teria que fazer uma curva bastante grande. Isso só abrindo um parêntese aqui, né? E aí o Espírito Santo, pela estratégia, né, do Espírito Santo em querer salvar não só um vilarejo, um local, como salvar uma pessoa ou várias pessoas, leva Jesus até a beira de um poço. Veja bem, não é Jesus, a mulher está lá na beira do poço e Jesus chega para falar com ela. Pelo contrário, Jesus é levado até a beira daquele poço, ele vai até a beira do poço e lá chega uma mulher para tirar a água do poço, né? A hora, com certeza, era uma hora que não era uma hora muito tarde nem muito cedo, era uma hora específica para aquela mulher, uma vez que ela era assim, a escória da sociedade. Todos olhavam para ela com um olhar com indiferença, né? Jesus explicou isso. Jesus falou que sabia, né, que ela não tinha marido, até aquele que ela tinha não era o marido dela. Então partiu dali uma interação, partiu dali uma conversa. O Espírito Santo começou a trabalhar na vida dela. Nós sabemos a história, né? E o ponto-chave do desenrolar dessa história é que havia essa briga entre samaritanos e judeus, só que aquela mulher, a partir da mensagem que ela ouviu, a mensagem foi plantada no coração dela e então chegou lá em Samaria a mensagem de um Salvador, que era o Messias, que todos estavam esperando, e ela foi a primeira a anunciar. Olha aí a importância de mais uma mulher na história, né, da divulgação do Evangelho, da propagação das boas novas. Esse foi só um adendo para que a gente entenda um pouco da participação, né? Que nada do que aconteceu foi por acaso. Tudo teve um propósito, uma estratégia do Espírito Santo a fim de salvar, de resgatar a todos. Então, tem esse episódio de Jesus e a mulher samaritana, a cura do filho do oficial, todos nós conhecemos, né? A cura do paralítico, ok? Servir, traição e negação, submissão, ora pelos discípulos. Então todas essas ações são observadas aqui no livro de João, né? Curas, a cura do filho, várias curas. Então você percebe o ministério de Jesus sendo estabelecido, né? A missão de Jesus sendo muito clara através do livro de João. João possui 21 capítulos, a epístola de João, né, o evangelho de João, a epístola será mais à frente. O evangelho de João possui 21 capítulos. Chegamos então no livro de Atos. Historicamente, ele é atribuído como autor a Lucas, né, cerca do ano de 62 depois de Cristo. E o tema central do livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos, né, a obra do Espírito Santo na história terrena do cristianismo. Por isso que o nome fala, né? Atos dos Apóstolos. É agora o Espírito Santo agindo dentro da história do cristianismo a partir dessas figuras importantes que são os apóstolos, que são os discípulos de Jesus, que são todos aqueles que colaboraram juntamente com esses discípulos. Lucas narra a história da igreja antiga dentro da estrutura de detalhes geográficos também. Lembra do Lucas? Detalhes geográficos, detalhes aqui. Aqui também fala de detalhes políticos e históricos que ocorreram no século I. Possui, no capítulo 1.8,
versículo 8, a chave do livro. Qual é essa chave? Olha lá embaixo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa é a chave do livro. O Espírito Santo. Tudo que você ler, você perceber dentro do livro de Atos dos Apóstolos, tem a ação direta do Espírito Santo. Que fique claro isso, tá? Tem a ação direta do Espírito Santo agindo dentro dos propósitos de Deus. Outro ponto, o livro de Atos carrega, portanto, os atos, né? O Atos após a vida de Jesus nos evangelhos. Então, quer dizer, é uma sucessão. O que aconteceu após Jesus ter passado por aqui, em seu ministério terreno? Né? O que aconteceu até aqui? Mostrando a disseminação do cristianismo de Jerusalém até Roma. Tá bom? Então, como eu disse, geograficamente, ele começa lá em Jerusalém. Você percebe claramente isso do capítulo 1 ao 7. Começa lá em Jerusalém. Lá no capítulo 7 tem algo importantíssimo que acontece, que nós conhecemos muito bem, que é a história de Estevão, né? Que é a defesa e morte de Estevão. Mas eu falei sobre a história de Estevão, porque a defesa de Estevão é algo surpreendente, né? Algo surreal. Essa defesa que ele faz quando ele é questionado, quando é subordinado, quando pessoas são pagas para falar mal contra aquilo tudo que Estevão estava fazendo, que nada mais era do que ganhar, salvar almas, curar os enfermos, e simplesmente pessoas maldosas pagavam para que outros mentissem no lugar e levaram então Estevão preso, e aí Estevão faz a sua defesa, e que por sinal é uma belíssima defesa. Eu convido você a ler o capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, para você perceber essa defesa que Estevão faz. E aí ele pega desde da genealogia lá atrás, de Abraão, e traz até Jesus, contando a história redentora, salvadora, a partir do Messias, e até chegar nele, salvando a vida dele. E aí, não tem outra, ele acaba morrendo. E nós conhecemos a história, né, onde ele vê, né, o céu se abrindo, o Cordeiro, o Filho de Deus, recebendo ele. Bom, é muito lindo. Seguindo então o capítulo 8 até o capítulo 12, você tem a perseguição contra a igreja. Então, dentro desses de 4 capítulos, do 8 até o 12, você tem a perseguição da igreja em Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo 9, temos aí a conversão de Saulo. Olha só, o amigo Saulo, que será convertido, que será transformado e se tornará uma grande potência, né, que salvará os gentios, que pregará para os gentios. Conhecido então o Paulo, que é o ministério gentil comandado por Paulo e seus colaboradores. Aí já pega do capítulo 13 até o capítulo 28, e aí Paulo chega então em Roma, onde ele faz a obra do Senhor de uma forma esplêndida, né? E alguns historiadores acreditam que é como se fosse uma continuação do livro de Lucas, até porque é o mesmo autor, né? E aí fazem pequenas observações, né? Só que, por exemplo, lá no Evangelho, como diz aqui, o que Jesus mostra no Evangelho de Lucas, aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Em Atos, nós temos o que o Senhor, já ressuscitado, continua a fazer e a ensinar, mas só que agora é através do Espírito Santo. Que legal, né? Bacana. Então, no livro de Atos nós temos 28 capítulos. Toma nota e não se perde nisso. Romanos. Então, chegamos, já que começou o ministério de Paulo, né? Paulo é salvo, Paulo na estrada de Damasco tem um encontro ali com Deus, na verdade com Jesus, e o próprio Jesus ensina para ele aquilo que ele deveria fazer, né? E aí nós começamos então nessa ordem, né? Uma sequência de livros que Paulo escreve, cartas ou, enfim, recados, podemos dizer assim, às igrejas por onde ele passou, por aquelas que ele fundou.
Então, Romanos, o autor é Paulo e data do ano de 56 depois de Cristo. O tema central é a justiça de Deus no Evangelho de Cristo. O propósito é fazer uma apresentação sua para uma igreja que nunca havia visitado. Aí deixa eu abrir um parênteses aqui. Paulo nunca havia visitado a igreja em Roma, tá? E aqui é no ano 56. Segundo historiadores, afirmam que Paulo se converteu no ano 35, 32 ou 35, não me lembro muito bem, mas olha, é há muito tempo atrás, né? Quase 20 anos atrás. Só que há 10 anos atrás, ele já começou o seu ministério, né? De pregar, de levar as igrejas. Havia uma comunidade cristã que ele desconhecia. Não tinha sido uma comunidade que ele tinha mandado alguém para lá para levantar essa comunidade evangélica. Além disso, ele apresenta os princípios fundamentais do evangelho que ele pregava. Em sua pregação, ou nessa carta, o conteúdo para Romanos, Paulo quer mostrar o quanto Deus é justo. O quanto Deus é justo. Embora sejamos nós pecadores, aí ele vai pontuando. Sejamos nós pecadores, Deus é justo. Está lá no capítulo 1 e capítulo 3. Deus é justo, né? Então ele perdoa e não pune. Ok? Então capítulo 3 e capítulo 5 deixa isso claro. Deus continua sendo justo, mesmo que o modo em que vivemos ou que se vive vá na contramão da justiça de Deus. Ele continua sendo justo, tá? Capítulo 6 e o capítulo 8 vai deixar bem claro esses detalhes. Deus é justo mesmo no sofrer. Capítulo 8, na falta de fé do seu povo, Deus é justo. Capítulo 9 e capítulo 11, até o capítulo 11. Diante de toda essa justiça de Deus, devemos seguir uma vida que esteja coerente com a sua própria justiça. É mais uma demonstração de Paulo aos Romanos. Então, se Deus é justo, então devemos seguir um padrão de justiça, devemos imitá-lo, devemos ser igual a eles, para que tenhamos então esse padrão de justiça. E temos ainda como característica do livro de Romanos a exposição da doutrina cristã. De novo, né? Fala da justiça, então eu tenho uma doutrina cristã, eu tenho uma forma, eu tenho uma receita de bolo, uma receita a seguir. Tá? E também fala da morte redentora de Cristo e o livre dom da salvação pela fé. Olha só. A igreja desconhecida, olha só, isso é interessante, porque quando ele escreve, ele é inspirado pelo Espírito Santo para escrever a uma igreja desconhecida. Essa mensagem foi tão forte, tão impactante, que ela serve para as igrejas do mundo e de todos os tempos. Então, quer dizer, o Espírito Santo fez com que a eloquência dele, toda a sua bagagem de conhecimento, quando ele escreveu para uma igreja desconhecida, essa igreja desconhecida acaba sendo todos nós. De todos os tempos, é só você ler Romanos. Você vai perceber, e se você não se impactar, então lê de novo. Porque com certeza Romanos é pra gente, é para toda a igreja desconhecida. Igreja que Paulo nunca chegou a conhecer. Na verdade, ele chegou a conhecer, mas me refiro ao contexto, né? Então, o livro de Romanos possui 16 capítulos. 1 Coríntios, mais um livro, né, com o autor sendo Paulo, também ali dentro do mesmo período, ano 56 depois de Cristo, cujo tema central é solução de problemas doutrinários e práticos da igreja e crescimento de uma igreja em Cristo. Olha só, solução de problemas práticos, doutrinários e práticos da igreja e o crescimento de uma igreja em Cristo. Tá ok. É uma epístola pastoral. Logo, terão exortações, terão doutrinas, certo? Então, ela serve para resolver problemas doutrinários e práticos de uma igreja local específica, uma igreja de Coríntios. Tá ok? Por quê? Lá em Coríntios, gregos, são os gregos, tá? Lá viu os costumes gregos, que dentre tantos costumes, que se atrela muito aos gregos, e quando você fala em gregos,
em cidades gregas, você remete logo para a imoralidade sexual. Havia uma grande imoralidade, sejam com relacionamentos sexuais com outros sexos, né? Mesmo sexo, assim como com animais, tá bom? Idolatria, filosofias, os gregos eram bons nisso, né? Mas eles piravam um pouco. Espíritos de litígio, entre outras coisas. Paulo achava, na verdade o que Paulo achava a respeito de Coríntios, né? Do comportamento que os coríntios estavam tendo, baseado em toda aquela conduta que nós já sabemos. Nada bom. Simplesmente ele não gostava do comportamento dos irmãos ou de todos eles. Tanto que ele envia essas parábolas à igreja para então remediar a situação. E aí nós podemos listar essas situações: espírito sectário, incestos, processos, fornicações, casamentos e divórcios, ingestão de alimentos oferecidos a ídolos, coisas que divórcios e ingestão de alimentos oferecidos, já desde o ano 56 depois de Cristo já tinha isso, né? Então até o dia de hoje continua sendo um grande tabu, um grande problema dentro das igrejas, fora, enfim. O uso do véu, tudo isso era um grande problema. E aí em Coríntios nós vemos também a questão da ceia do Senhor, certo? Aí Paulo admoesta, ensina como fazer, né? Tem gente já brincando, se bebedando dentro da igreja no dia da ceia, então estava uma loucura, tá? E acerca dos dons espirituais, ele deixa muito claro, né? Organiza as coisas. E também a ressurreição do corpo. Eu coloco em negrito também essa parte, porque era difícil para um grego acreditar que alguém que um dia foi carne, alguém que morreu, ressuscitou em carne novamente. Não era concebível, não entrava na cabeça deles que alguém pudesse ressuscitar em carne. Os gregos eram muito cheios de misticismo, cheios de lendas, entre outras coisas. Eles acreditavam que a pessoa até poderia, né, reencarnar, né, reencarnar no Sol, num planeta, qualquer outra coisa, mas não em carne. Então isso era um grande tabu. Batia-se muito em cima dessa tecla, e nós vamos ver ainda, né, e você pega e folheia a sua Bíblia e vai percebendo isso por onde Paulo passou, pela Grécia, né, por todas as cidades, e você vai perceber que havia certa resistência dos irmãos a respeito da ressurreição do corpo. Nós estamos falando do corpo de Jesus Cristo, tá bom? Ainda, e como um pequeno esboço do livro, temos ali: Cristo é revelado de forma inigualável, capítulo 1 ao 4. Cristo como exemplo, ou seja, ele é o cabeça. Então, capítulo 1. Se ele é o cabeça, nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. Tá certo? Também, no capítulo 12 até o 14, fala sobre o Espírito Santo com muita propriedade, ensina acerca de dons, acerca da divisão, enfim. Consequências da ressurreição de Cristo. E aí é importante ele enfatizar. Lembra que eu acabei de falar? A ressurreição era um tabu lá. Eles não acreditavam, não era aceitável, eles não engoliam, né, a ideia, como a gente fala, né, não engulo tão fácil. Peraí, não me convence, isso não me convence que um corpo é capaz de fazer. Lembra, eles não estavam, eles são gentios, eles não viram, nem Paulo viu. Paulo viu Jesus, já, que se encontrou com ele na estrada, mas Paulo não viu Jesus morrendo, não viu Jesus sofrendo na cruz, e ao terceiro dia ressuscitando. Ele soube da história, o próprio Cristo pregou para ele, o próprio Cristo falou para ele. Tá certo? E tem aí no finalzinho, lá no capítulo 16, as observações finais acerca aos Coríntios, né? Do primeiro Coríntios. Então, temos aí 2 Coríntios. Também, o autor é Paulo, data ali dentro daquele mesmo período, 55 a 56, o tema central: ministério poderoso através de vasos fracos. Vou ler de novo: ministério poderoso através de vasos fracos. Tá? A epístola ela é algo mais autobiográfico das epístolas de Paulo. Nela, ele relata ali no capítulo 11, do versículo 23 até o 33, as dificuldades do ministério. É como se fosse uma lembrança, né? Ele vai já começando a
a lembrar da dificuldade até onde ele chegou. E eu não fiz nenhuma menção até agora sobre as viagens, né? Tudo isso aqui acontece, essas igrejas, as igrejas para quem ele manda, né, as cartas, todas as igrejas, um dia ele já passou por elas, ou ele mandou alguém por elas, nas suas viagens missionárias, tá certo? E aí, sim, a gente tem alguns detalhes que eu não consigo me prender para não, né, aumentar então o conteúdo e tudo. Aí eu sugiro que meus irmãos vão lá para a sua Bíblia, pega uma Bíblia de estudo, uma Bíblia comum, né, que seja uma Bíblia revisada e atualizada, mas pegue uma Bíblia de estudo também, tá certo? Um manual que você encontre na internet, um outro vídeo, mas tudo, né? Lembrando que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Então, pegue aquilo que você acha que dá para corroborar para o seu conhecimento, para você poder, né, se alimentar daquilo. E aí você estuda também. Então, tem detalhes que não dá para bater aqui, não dá para a gente falar. Então, eu vou crer que você vai pesquisar, tá? Que você vai estudar fielmente a palavra do Senhor e perceber essas nuances que nós estamos apresentando aqui, tá ok? Então, lá em 2 Coríntios, ele começa a falar sobre as dificuldades do ministério. Também amor pelos coríntios e amor pela glória de Deus. Ele já está com um novo tom, né? Uma nova linguagem, ele fala de uma forma diferente, ele começa a se expressar de uma forma mais caridosa, é como se fosse já um tiozão, né? Já um senhor de idade. Vamos mais, depois a gente vai percebendo esse detalhe. Nessa epístola, temos 3 partes principais do livro. Olha só, a primeira delas é a defesa que Paulo faz sobre a sua conduta e ministério, né? De alguma forma isso estava sendo colocado em questão. Então, lá no capítulo 1 até o 7, ele faz uma belíssima defesa a respeito da sua conduta e do seu ministério. Tá bom? Segundo, oferta dos coríntios aos pobres da Judéia. Paulo, ele pede aos coríntios, né, uma ajuda para alimentar, para ajudar os pobres, os necessitados. Ele fazia isso, ele levantava ofertas para que outras pessoas pudessem ser abençoadas com aquelas ofertas. E interessante isso, né? Que Paulo fazia. Acho que pouca gente sabe disso, né? Capítulo 8, capítulo 9, vem descrevendo isso lá em 2 Coríntios, tá bom? Dá uma pesquisada nisso. Terceiro ponto é a defesa de Paulo como apóstolo. E aí ele vai lá e, né, mete o pé e fala no capítulo 10 e capítulo 13 sobre a sua defesa como um apóstolo, o seu apostolado, tá ok? O livro de 2 Coríntios possui 13 capítulos. Então, o que nós temos agora? Temos os Gálatas. Temos os Gálatas, que também, né, como eu disse, é uma bateria de livros de Paulo. Temos os Gálatas, como autor é Paulo, dentro ali do mesmo período, do ano 55 a 56. O tema central desse livro, justificação somente através da fé. Eu vou ler novamente, justificação somente através da fé. Interessante isso. Por que interessante? Está sendo enviada essa epístola, ela é direcionada, né? Paulo escreve e direciona a um grupo específico de igrejas que estão localizadas em Gálatas, a igreja da Galácias, tá certo? E o conteúdo dela, novamente Paulo faz uma defesa, né, sobre a sua autoridade apostólica. Dentro dos 2 primeiros capítulos tem essa observação aí muito clara. Os ponto 2, as doutrinas, ou seja, o manual, né? Como é que mostra ali o propósito da lei, ok? Está dentro do capítulo 3, capítulo 4. E Paulo exorta os irmãos a usar de forma adequada as suas habilidades cristãs. E aí você pode expressar, né, de todas as formas o que seria essas habilidades cristãs. Então tem várias obras de Paulo em relação a esses ensinos de Paulo aos Gálatas. Bom, nele Paulo apresenta Cristo como aquele que liberta da servidão, do legalismo e da libertinagem. E olha só, volta ao tema central, justificação somente através da fé. Ou seja,
Precisamos de uma libertação da servidão, do pecado, do legalismo e da libertinagem. Somos justificados unicamente pela fé. Tá ok? Livro de Gálatas, temos aí 6 capítulos. Chegamos então ao livro de Efésios. Também o autor é Paulo. Ok? Data ali do ano de 60 a 61 depois de Cristo. Certo? E o tema central é a Igreja Gloriosa. Igreja Gloriosa. Nessa epístola vem revelar o mistério da Igreja, coisa que nenhuma outra faz. Daí o nome, a Igreja Gloriosa. Revelar a intenção de Deus. Um corpo que... Essa é a intenção de Deus. É revelar, né, esse corpo que expresse de uma forma totalitária, né, ou seja, a plenitude de Cristo na terra. Com isso, unindo judeus e gentios. Isso é muito legal. Tá? Então, a mensagem que lateja, né, dentro do livro de Efésios é para o louvor de sua glória. Capítulo 1, versículo 6, versículo 12 e versículo 14. E glória de quem? O louvor para quem? A setinha mostra dentro da nuvenzinha. Cristo. Tudo é para Cristo. Por isso a igreja é gloriosa, a igreja glorificada a partir dele. Efésios também revela o processo pelo qual Deus está levando a sua igreja ao objetivo que ele traçou, né? Ou seja, levando a igreja para Cristo, levando a igreja para o noivo, embora não fale sobre noivo, noiva, né? A noiva e o noivo, mas eu estou aqui utilizando esse termo. Mas o propósito, né, o processo pelo qual Deus está levando a sua igreja, a igreja, né, na verdade, para o objetivo destinado em Cristo. Também Efésios está dividido em 2 pequenas seções. Na verdade, dentro dos seus 6 capítulos, ela está dividida em a posição do crente e a prática do crente. Então, os 3 primeiros capítulos você tem a posição do crente. Aí, capítulo 4, 5 e 6, os próximos 3 capítulos, você tem a prática do crente, a conduta do cristão. Então, aqui Paulo ora para que cada cristão possa perceber, ter a sensibilidade, né, do principal propósito de Deus, que é levar Cristo ao triunfo. Ou seja, Cristo tem que ser glorificado em nossas vidas, em tudo que nós fazemos. Assim, possamos conhecer a sua plenitude vitoriosa, a plenitude de Cristo. Ok? Então temos aí 6 capítulos no livro de Efésios. O próximo livro é Filipenses. Paulo escreve aos Filipenses lá por volta do ano 61 depois de Cristo. O tema central é a alegria em Cristo. Olha só, mudando um pouco mais, né? Paulo aqui apela para um espírito de unidade. Lembra do Paulo, o tiozão que eu falei? Já ficando já mais velhão e tudo, ficando velhinho, né? Já querendo mais o pessoal, fazendo com que eles se unissem, que eles estejam mais em unidade e uma estabilidade da igreja, alertando-os contra as heresias que ameaçavam então o judaísmo e o gnosticismo. Tá, abri um parêntese para o gnosticismo, que é tudo aquilo que eles acreditaram, é tudo aquilo que está baseado na sua concepção, na sua forma de pensar, né? Enfim, né? Para o gnosticismo, para o gnóstico, Jesus ele não era nem Deus nem um homem, não era um homem de carne, entendeu? Para os gnósticos ele era um semideus, por exemplo, entende? Então era uma certa... Era uma heresia, né? É uma heresia. E os judeus, o judaísmo, melhor dizendo, o judaísmo tinha o seu legalismo. E dentro do legalismo, as leis que eles mesmos criavam ali, ou ficavam, né, se martirizando por conta daquela lei, eles acabavam cometendo essas heresias, né? Nessa epístola, por exemplo, Paulo, ela apresenta com mais ternura, olha lá o Paulo tiozão, ternura, calor e afeição, algo mais espontâneo, ele se deixa mais ser tomado, né? Já tem mais experiência, já viveu um bocado de coisa, e aí ele
olha só o que é interessante. Tudo isso ele está simplesmente preso, tá certo? Preso. Alegria triunfante mesmo estando preso. Então, verifica que, mesmo estando preso, o meu e o teu estado de espírito não tem que mudar. A nossa alegria vem do Senhor. Está lá em cima, lá no tema central. A alegria em Cristo, na verdade, ela é Cristo. Ok? E também fica claro que para Paulo, Cristo era mais do que um exemplo. Era a própria vida do apóstolo. Então, uma pessoa que passa a viver Cristo, ela esquece dela. E Cristo vive nela. E aí, o regozijo é completo, né? A espontaneidade, a ternura, o amor, a fraternidade. E é isso que ele queria passar aos irmãos de Filipenses, na verdade. Bom, a mensagem aos Filipenses fala da natureza e base da alegria cristã. A alegria não era uma emoção. A alegria não vinha de uma emoção qualquer. A alegria definitiva surge então da comunhão através da minha compreensão, da minha aceitação do Cristo ressuscitado. Tá certo? Cristo ressuscitado. Em seus 4 capítulos, a alegria ela é apresentada como uma envolvente expectativa ávida da volta iminente de Cristo. Olha só, dentro dos 4 capítulos, sempre você verá como uma força motriz, algo importante, algo que vai te alegrar, né? Que vai tornar você uma expectativa, né? Como ele fala, ávida da volta iminente de Cristo. Então você percebe aí por esses capítulos, capítulo 1, 10, capítulo 2, capítulo 2 e capítulo 4. Mas uma alegria que surge a partir da comunhão na propagação do Evangelho. Olha só que interessante. É uma alegria que surge da comunhão e da propagação do Evangelho. Capítulo 4, versículo 17. Como eu disse, Filipenses possui 4 capítulos. Aí, chegamos então aos irmãos de Colosso, os colossenses, certo? Os colossenses, Paulo escreve a eles, também por volta do ano 61. E o tema central dessa carta é a supremacia e suficiência de Cristo. Cristo é supremo, é todo-poderoso e suficiente, é tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós queremos. Essa é a mensagem que deve ser passada. E na prisão, ainda lá na prisão, lembra? Acabei de sair dos irmãos filipenses. Então, dentro da prisão, ainda Paulo, ele ajuda Epáfras acerca de falsas doutrinas que ameaçavam a igreja de Colosso. Aí você vai lembrar aquilo que eu falei há pouco tempo. Ó, capítulo 2, versículo 8 até o 9, fala de paganismos, ocultismos, legalismo judaico e cristianismos, ou seja, heresias, tá certo? Nada mais é do que heresias. Olha só aqui. Heresias. Deixa eu esconder a seta. Heresias. Aí eu lembro você. Lembra do que eu falei? São gregos, são pessoas que não eram fáceis de acreditar. E aqui, por que acontecia esses paganismos, esses legalismos judaicos? Os cristãos, que em sua boa parte também eram judeus, que eram de origem judaica, eles, por algum momento, estavam todos eles esperando a volta. Todos eles acreditavam que Jesus já ia voltar no mesmo período em que eles estavam, tá? Que eles estavam. E não acontecia isso. Quando isso assim não acontecia, e eles frustrados com essa hipótese que não aconteceu, eles voltavam para o judaísmo. Eles partiam de lá, né, e queriam, né, uma resposta, ou voltavam a querer viver as suas vidas, mas agora criando novamente um novo legalismo. E outros cristãos ou outras seitas que surgiam na época apresentavam o paganismo, o ocultismo, como era de costume de cidades gregas.
Também, como característica, o livro, ele traz e apresenta de forma mais completa a autoridade universal de Cristo. Possui semelhanças a Efésios, em linguagem e o assunto também. Nos primeiros 2 capítulos temos Cristo como Salvador e Supremo, que é o ponto-chave, né, do tema central de Colossenses. Depois, Cristo é o superior na igreja, como seu Criador e Salvador. Permanecer, e aí vem a seguinte questão, né, que Paulo admoesta os colossenses. Então devemos, irmãos, permanecer arraigados a Ele. Quando ele fala em capítulo 2, versículos 6 e 7, ele está falando, permanecemos ali, né, grudados em Jesus, não deixamos que nada venha nos tirar dele, tá? Ele é o nosso Salvador. Olha a mensagem central, Ele é supremo, Ele é suficiente, Ele é tudo aquilo que eu preciso, tá bom? Capítulo 3, Jesus Cristo é supremo na salvação. Então, o livro de Colossenses possui 4 capítulos. Chegamos então a Tessalonicenses. Na verdade, é 1 Tessalonicenses, primeira epístola, para ficar mais claro, né? Primeira epístola aos Tessalonicenses. Então, o autor também é Paulo, data ali do ano de 50 ou 51 depois de Cristo. O tema central dos Tessalonicenses, da primeira epístola aos Tessalonicenses, é os 2 consolos do ministério passado e a volta futura do Senhor. Ok? Possui uma escrita em tom de alívio e gratidão. Significa que não contém uma teologia mais elaborada, como em Romanos, heresias, como foi em Gálatas, e sem conselhos pastorais, como em 1 Coríntios. Então, o que é que nós temos aqui? Né? Aqui o seu modelo de epístola é levemente alterado, né? Aquele padrão de uma epístola. Ele começa lembrando do início do seu ministério, lá vai de novo as lembranças, e aí é como se estivesse apontando ali para uma aposentadoria, entendeu? Então, fala do estado da fé, olha só, lembrando da fé, como eles tinham, como é que acontecia lá na época, na maturidade, né? Ou então da falta de maturidade, e que tinha, né, naquele período. E Timóteo, ele também comenta ao voltar para a igreja. E, se não me engano, em Tessalonicenses, exatamente, em Tessalonicenses é interessante como ele faz a saudação aos Tessalonicenses. Ele dá créditos à autoria, melhor dizendo, a Silvano e a Timóteo. Então ele coloca aqui no primeiro versículo: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então ele atribui a Silvano e a Timóteo essa epístola tessalonicense. Quer dizer, Timóteo e Silvano também passa a ser um autor dessa epístola, tendo Paulo como o principal. Enfim, então é interessante como ele coloca, ele apresenta eles dois agora como sendo então coautores da mesma história. Aqui o seu modelo de epístola é levemente alterado, como eu havia falado, né? Então eu já li essa parte aqui. Ele começa lembrando no início do ministério, fala do estado de fé e apresenta os três, né, como os autores da carta. Os capítulos 4 e 5 trazem exortações sobre pureza sexual, amor, apoio aos líderes, paciência e prestabilidade às necessidades humanas. Ou seja, nos ensinamentos, nesses ensinamentos nós temos, ele compreende muito bem o fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos. Desde ao deixar Tessalonicenses, vários irmãos haviam morrido. Veja bem, o que isso quer dizer aqui? Os irmãos tessalonicenses, volta a repetir, eram aqueles que não acreditavam muito bem. Só que
A partir daqui, né, na verdade os irmãos gregos, os tessalonicenses, já compreendiam o fato de Jesus ter ressuscitado. Só que acontece que a pregação era que eles vão ressuscitar, né? Na verdade falava-se disso. E o que aconteceria então se Jesus voltasse, né? Quem seriam os primeiros a serem ressuscitados? Ficavam vários tipos de perguntas. O que aconteceria com o meu irmão que morreu há um tempo atrás? Então isso fazia vários questionamentos. Você percebe o quão era difícil colocar essa verdade da ressurreição dentro dos gentios, né? Dentro do lado gentil. A verdade de uma ressurreição, de Cristo agora ressuscitado de dentre os mortos. Ok, eu já aceito. É isso que eles falam. Ok, tudo bem, nós aceitamos. Mas, e agora? Eu tenho um irmão morto. Ele vai ressuscitar? Aí era a pergunta, né, que eles fizeram a Paulo. Aí o que Paulo respondeu? Isso certamente trouxe grande consolo a eles. Paulo respondeu, seriam os primeiros a ressuscitar. E está óbvio, né? Nós acreditamos isso. Na verdade é isso. E para entendermos alguns contextos do Apocalipse, né, do livro da Revelação, vai fazer menção a algumas coisas que Paulo falou com certeza a respeito da ressurreição, de quem morreu, ressuscitou, o corpo glorificado, entre algumas coisas. Tá certo? O livro de 1 Tessalonicenses possui 5 capítulos. 2 Tessalonicenses, agora lá vem Paulo falando novamente, a volta do Senhor. Indicadores de progresso e estilo de vida nesse meio tempo. A volta do Senhor. Paulo escreve a segunda epístola semanas após a primeira. Ou seja, não deu muito tempo, né? Então, a linguagem era bem semelhante, tendo a volta do Senhor Jesus como um assunto central em ambas epístolas. Agora, em segunda, eles estão preocupados com a volta do Senhor. Olha só, lembrando que em 1 Tessalônica, que foi há pouco tempo, eles estavam perplexos com a morte de alguns e como ficariam estes quando Jesus voltasse. Interessante isso, né? Nas duas epístolas, os cristãos estavam sofrendo, né? Sofrendo perseguição, está errado ali o termo, perseguição e opressão. Aí você confere lá no capítulo 1 e na verdade os capítulos 1 de cada epístola, tanto da primeira quanto da segunda. Como Paulo reforça que para que todos compreendam a maneira correta da volta de Jesus. Olha só o ensinamento de Paulo. Novamente, vai lá e bate na tecla. Gente, compreende, olha, Jesus vai voltar dessa forma aqui. Lembrando-lhes que só quando alguns fatos acontecessem. E aí, novamente, tem uma revelação aí acerca da volta de Cristo, né? Então, por isso que eu falo que é bom estudar Apocalipse fazendo algumas referências, menções daquilo que Paulo foi falando, algumas cartas a alguns lugares, né? A apostasia, homem da iniquidade, filho da perdição, também é falado aqui em Tessalonicenses. São os primeiros lugares onde começa a se falar sobre apostasia, homem de iniquidade e assim por diante. Possui 3 capítulos. Vamos lá. 1 Timóteo, Paulo escreve aos Timóteos, lá pelo ano de 64 depois de Cristo. Tema central: remoção da falsa doutrina, preservação do culto público e liderança adequada na igreja. É uma epístola pastoral, aí lá vem a exortação. Seu propósito era estimular Timóteo em sua tarefa com erros doutrinários e problemas práticos da igreja lá em Éfeso, tá? Bem como dar instruções a Timóteo, que estava enfrentando alguns problemas, acredito eu que pessoais. Tá? Timóteo deveria ensinar a fé apostólica e levar uma vida exemplar em tempo integral, em todo o tempo. Tá, ok? 1 Timóteo possui 6 capítulos. Lembrar, né, que era a fé, né, um dos temas centrais. A fé apostólica e que leva uma vida exemplar. Tá, ok? Ou a vida exemplar, né, que devemos tomar em todo o tempo e com isso ter uma fé genuína, uma fé em Cristo genuína. E aí vem o livro de 2 Timóteo, onde Paulo
também ali dentro do período de 66 a 67, tem como tema central ele que escreve o compromisso com o ministério, também de cunho pastoral. Esta epístola tem o propósito de apresentar um apelo carinhoso para o Timóteo fosse ao encontro de Paulo. Olha só, Paulo chama o velho discípulo dele, tá? O mais novo discípulo, melhor dizendo, né? Para quê? Para que ele chamou lá? A sua principal preocupação era a igreja. Lembrar que Paulo sempre se preocupava com a igreja, embora ele gostasse de todos os seus colaboradores, né? Timóteo teve um apreço muito grande por Timóteo, na família que o acolheu e de onde ele conheceu Timóteo, mas a grande preocupação de Paulo era a igreja, o bem-estar da igreja. E quando ele chama, ele estava inquieto com algumas coisas. Havia uma inquietação quanto ao fato de que Timóteo transmitisse fielmente o evangelho após a sua morte. Lembra o tiozão? Pois é, Timóteo, olha o ano, passou só alguns anos e ele está perto de morrer, está preocupado. Ele quer falar algumas coisas para Timóteo, mas que não dá para ser por cartas. Ele queria falar ao pé do ouvido. Ele quer que ele está preocupado em saber se Timóteo está realmente falando fielmente sobre o evangelho, sem esquecer nada, nenhuma passagem, tá? Diante de todas as dificuldades e distorções e erros. 2 Timóteo possui 4 capítulos. Entra então em cena o livro de Tito. Paulo escrevendo a Tito, provavelmente no ano de 64 depois de Cristo. Compromisso com o ministério, esse é o tema central, compromisso com o ministério. O propósito desse livro foi que Paulo quis dar a Tito instruções mais detalhadas sobre a realização de seus deveres pastorais. As epístolas, de Tito e Timóteo, que acabamos de ler, de perceber, possuem afinidades, pois em ambas as ocasiões esses líderes, Tito e Timóteo, eram bem jovens. Olha só que interessante. 2 líderes de 2 igrejas, de 2 lugares, são jovens. Tito tinha 3 importantes temas dentro da sua comunidade, que era a organização da igreja, a doutrina correta e a vida santa. Levar uma vida santa, uma organização dentro da eclésia e a doutrina correta baseada em Jesus Cristo. Possui 3 capítulos também. Filemon. Paulo escreve a Filemon, tá? E por volta do ano 60, 61 depois de Cristo. E representa ali o tema central, o amor fraternal. O propósito desse livro era ver Filemon abraçar livremente o fugitivo Onésimo como um irmão em Cristo. Veja bem, é interessante verificar. Filemon era um homem de posses, era um homem rico e que mantinha alguns escravos. E um desses escravos, o Onésimo, fugiu. E agora? Só que Onésimo encontra Paulo lá na prisão, certo? E aí faz uma amizade, Paulo ganha, um excelente ganhador de almas, ganha Onésimo para Cristo e agora Onésimo conta a história dele, toda a história. E aí Paulo começa uma nova amizade agora com outro rapaz de fora, o Filemon. E aí Paulo ora, torce para que esse sentimento, essa relação entre patrão, entre dono e servo, passe agora a ser uma relação fraternal, uma relação de amigos. E é bem bonito essa história. Caracteriza a menor das epístolas, mas ela é profunda na revelação de Cristo operando na vida de Paulo e de todos que estavam com Paulo. Olha só, todos que estavam com Paulo estavam sendo também abençoados. Carregada de amizade calorosa ao invés de exortações. Tá certo? Na verdade, isso aqui é uma carta direcionada. O livro de Filemon é uma carta direcionada a Filemon, o ex-patrão ou ex-dono daquele servo. Então, dá uma lida lá nessa história, ela é bem interessante. O livro mostra com cuidado, deixa eu tentar sair aqui O livro mostra com cuidado que Paulo teve ao tocar num assunto delicado para a época, com firmeza apresenta a ação de Paulo, o amor através do perdão. Realmente é um assunto
que, olha só, na época já era algo bem delicado, né? O amor através do perdão. Ele era dono daquele servo e agora o que ele pedia era que ele perdoasse aquele servo e dali em diante eles passassem a ser amigos. Isso é interessantíssimo, tá? Possui um capítulo e 25 versículos. Chegamos então ao livro de Hebreus. O autor é desconhecido e acabamos então até em momento a participação de Paulo, né, aqui nos livros. Então, data antes de 70 depois de Cristo. O tema central, a superioridade de Jesus Cristo sobre a antiga aliança. A epístola foi escrita para os crentes judeus que hesitavam, estimulando-os a manter firmes em sua fé. O autor reforça que Cristo está acima de tudo e que eles tinham vivido sobre a lei. Assim, viver em Cristo é muito melhor do que prometido na lei mosaica. Tá? Deixa eu ler aqui também. Acho que eu vou botar aqui em cima. Vou colocar bem aqui em cima para ver se... Acho que só vai até aqui. Mostrando a supremacia de Cristo sobre profetas, anjos, Moisés, Josué, Arão e todo o ritual que há no judaísmo. Tá certo? Então, volta ao tema. Superioridade de Jesus Cristo sobre a antiga aliança, Moisés. Tá? Hebreus também culmina a Cristo e a seus benefícios a palavra superior. O contraponto entre judaísmo e cristianismo, aí lá vai eu mexer de novo aqui, desculpa, não lembrava que estava assim. É que enquanto no judaísmo tudo se relacionava de forma terrena e material, no cristianismo, Cristo está à direita, né, da majestade e nas alturas, não na terra, e de lá distribui bênçãos. Olha só os contrapontos, né? Os heróis da fé são vistos aqui no livro de Hebreus, interessante, são mencionados lá no capítulo 11. Este capítulo fica dividido entre bênçãos maravilhosas e notáveis vitórias através da fé. A fé, né, é bastante bem falada nesse livro. O registro daqueles que resistiram a provas e sofrimentos, perseguições através da fé. Os heróis da fé, né, novamente. Ele é composto por 13 capítulos, tá bom? Entra então o livro de Tiago. Tiago, irmão de Jesus. Lá pelo ano 48, 62 depois de Cristo. E aí Tiago fala sobre a fé que produz obras. O propósito do livro é repreender a negligência vergonhosa de determinados deveres cristãos. A principal preocupação de Tiago era a realidade da religião, e ele apresentou reivindicações práticas do Evangelho, ou seja, era necessário ter uma fé genuína, tá ok? Era necessário ter uma fé genuína, e lá vai eu de novo, subindo. Ele quer levar seus leitores a uma vida piedosa, enfatizando o dever ao invés de doutrinar. Eu vou me sair um pouco daqui. Ao invés de doutrinar. Reconhecer a Cristo de forma que se apresenta como servo ou escravo do Senhor. Olha só, aqui no livro de Tiago, Cristo é revelado, né, de forma que ele mesmo se apresenta. Eu sou servo, eu sou escravo do Senhor. O livro de Tiago possui 5 capítulos. Aí chegamos em 1 Pedro, escrita, claro, por Pedro, né? É atribuída a Pedro, evidentemente, por volta do ano 60 depois de Cristo, e tem como tema central o sofrimento do cristão. Tudo indica que ele dirige essa epístola aos irmãos da Ásia Menor, que sofrem rejeição no mundo devido à sua obediência a Cristo. Confira lá no capítulo 4, capítulo 12. E na ocasião também faz lembrar da herança celestial. Segundo a tradição antiga, Pedro foi martirizado em Roma devido à perseguição de Nero aos cristãos. Eu acredito que os irmãos pode até lembrar, se não lembrar eu vou falar agora. Houve essa perseguição de Nero aos cristãos. Nero queria só um pretexto para correr atrás dos cristãos. Acontece que caiu fogo em Roma. Roma foi queimada. E aí ele culpou os cristãos, ou achou que foi os cristãos que botaram fogo em Roma. Então passou a perseguir todos os cristãos
da época. E aí, Pedro, né, na verdade, foi martirizado em Roma lá. Pedro exorta os irmãos para uma vida fiel, né, embora eles tenham sido perseguidos pela fé nesta vida. E também paciência em meio ao sofrimento injusto. E que isso é grato a Deus, é algo que agrada a Deus, tá certo? E também que todos fossem gratos a Deus, melhor dizendo. Ok? Possui 5 capítulos. 2 Pedro, lá vem novamente Pedro, por volta do ano 65 ao 68, e fala da verdade permanece na fé bíblica. A verdade permanece na fé bíblica. Nessa epístola temos instruções e exortações do apóstolo Pedro quando ele está a caminho do final da sua vida. Pela tradição, afirma-se que ele morreu antes de 68. Então, foi quando Nero se suicidou. Tá certo? Em 1 Pedro, temos o suportar, encarar a oposição do mundo. Já em 2 Pedro, apresenta então as advertências com os falsos mestres. Olha só, havia já essa questão lá da advertência contra os falsos mestres. Entra em cena os mestres heréticos, olha só, que eles negavam ao Senhor, ensinando um estilo de vida sensual e destrutivo. Mas eram mestres, mas só que ensinavam errado, ensinavam a negarem a Jesus. Não gostavam da ideia de Jesus Cristo, né, da ideia que Jesus ia voltar, da volta de Jesus. Então, também que lembra muito da heresia gnóstica, né? Aquela heresia de dizer que Jesus não era nem homem nem Deus, e sim um semideus, e que ele não podia ressuscitar, enfim. Lembra muito essa questão. Essa epístola começa e termina com cultivar a maturidade cristã, o conhecimento que vai além da percepção intelectual, certo? E é uma experiência com Deus. 3 capítulos possui o livro de 2 Pedro. Chegamos então às epístolas de João. João, o apóstolo, tá certo? O apóstolo João, cerca de 90 depois de Cristo. Tema central: Jesus é o Filho de Deus. Aquele que os segue deve viver de maneira justa. Nessa epístola, João declara dar garantia de vida eterna aos que creem em nome do Filho de Deus. Foi enviada às igrejas próximo a Éfeso, onde João passou seus últimos anos. Olha só que interessante. Nela, ele fala sobre os mestres como falsos profetas, mentirosos e anticristos. Olha lá no capítulo 2 e 4. Mais uma heresia do gnosticismo, que era também ensinar que a matéria era essencialmente ruim e o espírito era essencialmente bom. Olha só, mais uma vez, tentando dizer que a negação da encarnação de Jesus, né? E se não há uma encarnação de Jesus, então eu não posso aceitar também uma ressurreição do mesmo Jesus. É isso que o gnosticismo fazia, né? Eles pensavam muito e tentavam achar soluções a partir do modo de pensar deles. É claro que é uma coisa louca, né? Uma coisa sem fundamentos, tá? Possui semelhança com o Evangelho de João no tom da epístola. Ele é amigável, paternal, sobretudo mostra um nível de relacionamento com Deus, um alto nível, na verdade, né? Possui 5 capítulos. 2 João, o apóstolo João, também ali dentro do mesmo período, 90 depois de Cristo, também faz aqui uma advertência contra os falsos mestres. O objetivo aqui é caracterizado como uma relação da verdade cristã com a hospitalidade estendida àqueles mestres que viajam de igreja para igreja. Porque o que estava acontecendo é que havia mestres que estavam viajando de igreja para igreja, levando a palavra, ensinando a palavra. Só que esses mestres eram os falsos mestres, aqueles que eram os heréticos, aqueles que pregavam contra a salvação, pregavam contra o fato de Jesus ser ressuscitado, ter ressuscitado dentre os mortos e subido aos céus, tá certo? Então, Paulo vai lá e pede para os irmãos reconhecerem os verdadeiros mestres, né? Pela ortodoxia. Como é que eu posso reconhecer esses mestres? Aí ele responde: pela ortodoxia de suas mensagens. Estes sim eram dignos de ajuda. Aí você deve ajudar aquele que tem uma mensagem correta, aquele que fala da mesma fé que nós falamos, tá certo? Para quem ele dirigiu essa mensagem? Foi para uma senhora eleita
e a seus filhos. Bom, eu gostaria de falar sobre essa senhora eleita, mas são muito mais detalhes. Só que ela era uma dessas pessoas que gostava de acolher, né, ser hospitaleira, e os seus filhos eram cristãos, seus filhos ajudavam na obra também, né, e Paulo tinha certa afeição por ela, e aí ele menciona nessa carta, falei Paulo, né, João menciona então nessa epístola a senhora eleita. Desculpa se eu falei Paulo em alguma outra parte aqui em João, tá bom? Então, ele fala dessa senhora eleita. O nome dela não tem, é senhora eleita, porque ela tem uma conduta muito boa em relação a esses cristãos, pelo aquilo que ela já faz, né? E ele elogia ela com isso. O livro de 2 João possui um capítulo somente. Acredito que é um capítulo. 3 João. O autor, novamente, é João, cerca de 90 depois de Cristo, e fala aqui do tema central: ser hospitaleiro com os verdadeiros mestres cristãos. Aí agora é com os verdadeiros, porque a igreja começou a ficar com o pé atrás. Então, se a igreja ficou com o pé atrás, agora eu não vou mais ajudar o pessoal que está chegando aqui para pregar, entendeu? Eu vou começar a fechar minhas portas. Aí Paulo vai lá e manda, aí João vai lá e manda outra epístola, e aí fala: não, gente, olha lá os nossos mestres verdadeiros, genuínos, aqueles que falam da verdade, né? Agora eles passam de igreja para igreja. Então, os que são da verdade também começaram a circular, a andar, né, de igreja em igreja. E aí Paulo vai lá e dá uma menção para que eles possam ajudá-los, né? Colaborar, dar um abrigo para eles. E aí ele menciona, deixa muito claro aqui em 3 João, e desculpa porque eu falei Paulo de novo, acho. Em 3 João, ele menciona Gaio pela sua conduta exemplar e fé cristã, em hospedar com generosidade até os estranhos. Olha só, ele deixa muito claro isso. Mas também ele fala de Diótrefes, acho que é Diótrefes o nome correto, se eu estiver errado, que se opôs a João. Dentre esses, Diótrefes, ele se opôs ao que João mandou fazer, né, que foi hospedar. Mas ele falou que não ia fazer isso, porque não estava certo, né? Mesmo sabendo que esses eram os verdadeiros mestres. Sendo egoísta, né, Diótrefes. Por último, temos aqui o Demétrio. O Demétrio. Demétrio também ele é elogiado por Paulo, né, por uma vida exemplificada e a fidelidade cristã, digna de imitação. Olha só o que Paulo diz sobre ele. A vida de Demétrio, ela é digna de imitação, porque era um cara exemplar. Simplesmente cumpria, ajudava, fazia tudo aquilo que era de uma igreja genuína, hospedeira, né, que podia ajudar. Enfim, então, veja bem, 3 personagens de qualidades distintas que coexistem na mesma comunidade, no mesmo ambiente. Isso nós sabemos muito bem onde é, né? É a igreja do Senhor Jesus. Embora saibamos que a igreja somos nós, mas aqui esses 3 personagens representam a nossa comunidade, onde nós vivemos, nos alimentamos, que há diversas personagens, né? Personalidades, irmãos com personalidade diferente, que pensam de formas diferentes, e por isso nós precisamos amá-los, precisamos aceitá-los, precisamos entendê-los, tá certo? O livro de 3 João possui um capítulo somente. E aí, acabando o livro de João, chega o livro de Judas, irmão de Tiago, entre aspas ali, né, entre as aspas, mas é assim, do ano 65 até 80 depois de Cristo. Eu coloco dessa forma porque o próprio Tiago, né, em algumas passagens, ou está em Atos, se não me engano, menciona esse Judas, né, como meu irmão. Se ele é meu irmão, né, irmão no Senhor, então ele acaba sendo irmão de Jesus também. Mas eu acredito que seja um modo de falar, né, meu irmão no Senhor. Não quer dizer que seja o irmão de Tiago, mas é irmão a partir de Cristo. Bom, se alguém tiver alguma observação, pode deixar nos comentários do vídeo, e vai ser muito edificante, e com certeza que esse estudo possa se estender, né, e os irmãos
percebendo pequenos detalhes, possam ou corrigir, nos ajudar a divulgar a mensagem genuína, né? Aqui ninguém está como o dono da verdade, mas se cada um tiver um pouco de conhecimento e puder colaborar, será de bem bom grado. O tema central, lutando pela fé. Judas, irmão de Tiago, perdão, lutando pela fé. Adverte uma comunidade desconhecida de Cristo contra os falsos mestres. Lá vem os falsos mestres novamente. Assim como lá em 2 Pedro. Esses falsos mestres pervertem a verdade, distorcem a verdade. São destinados ao julgamento divino. Ou seja, vão queimar no fogo. Também conhecidos por sonhadores alucinados. E olha só, sonhadores alucinados. Lembram? Os caras que pensam, são os pensadores. Os caras que são os gnósticos, né? Os gnósticos heréticos, tá bom? E o livro de Judas revela a Cristo ao se apresentar como servo de Cristo. Eu sou servo de Cristo. Possui um único capítulo. Chegamos, portanto, ao livro da Revelação, o livro de Apocalipse. É o livro escrito, inspirado por Deus, pelo Espírito, ditado por Jesus e escrito por João, o apóstolo. Anos 70 a 95 é a data ali provável dos acontecimentos, tá? Desse livro. O tema central é: o Senhor nosso Deus onipotente reina. Olha só, fechando todo esse contexto, mostrando Jesus agora no Novo Testamento, e após todas essas maravilhas, todas essas evidências de Cristo, de que a sua presença e que a sua conduta, que a doutrina e tudo, agora vai culminar no reinado do Senhor nosso Deus. Amém? Então, tudo indica que Apocalipse foi escrito durante um período de extrema perseguição aos cristãos. De fato, João recebe a profecia do que estava para acontecer. Isso em um cenário de acontecimentos terríveis em Roma e em Jerusalém. Aí lembrando, os cristãos estavam sendo perseguidos, tá certo? Ainda era vestígios da caçada de Nero, ainda era vestígios, da queda de Jerusalém e assim por diante. Além disso, esta mensagem tem como propósito fornecer um estímulo pastoral aos cristãos perseguidos, confrontando, desafiando e proclamando a esperança cristã. Em seu conteúdo, o livro traz como mensagem central: reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aí você olha lá no capítulo 19, tá? Os capítulos vão estar um pouco fora de ordem, mas é para que a gente tenha essa compreensão, e no decorrer, você vai percebendo que tudo está sendo muito bem colocado, tá? O Espírito permite colocar tudo muito bem. Aqui se fala da vitória do Cordeiro, olha só, que é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. 17, versículo 14. Bom, está presente no livro algumas representatividades, umas formas representativas. Está até errado ali, mas relevem, por favor. Um dragão, por exemplo, ele mostra-se frustrado pela derrota na cruz e pela tentativa, ou por tentar frustrar os planos, os propósitos de Deus. E aí esse dragão, ele interage com a mulher que está prestes a dar à luz, certo? E que foge para o deserto. E esse dragão foge, ele corre atrás dela, Tem toda uma busca, uma procura para essa mulher. Ele joga então como águas de um rio, é como se ele se enchesse com águas e jogasse a fim de que atingisse essa mulher, tá certo? Então, uma busca desenfreada para que esse propósito de Deus. E essa mulher, eu não falei, essa mulher está prestes a dar à luz a um filho homem, tá certo? A um filho homem. Então aí você vai desenrolando o mistério, vamos deixar acontecer. E aí temos a aparição de duas bestas. A primeira besta, ou o monstro, simboliza o governo do anticristo e o poder político. Não esqueça disso. A primeira besta representa o anticristo, o governo, do anticristo, e o poder político. Está lá no capítulo 13
de 1 a 10 e versículo 13. Tá? A segunda besta ela é dita como a religião anticristã. Opa! Né? Possui uma filosofia, uma ideologia. Será que a gente está já associando ao que isso significa? Né? Será que já estamos vivendo essa época onde temos uma filosofia, uma ideologia anticristã? E eu acredito que sim, tá certo? É só você olhar para fora do seu espaço, da sua caixa, né? Olhe para fora, olhe pela sua janela, olhe pelos seus celulares, pelos seus computadores, olhem, né, para os jornais, observem tudo o que está acontecendo, novas filosofias, novas ideologias, igualdade, direitos e mais um monte de coisa, e leis em cima de leis, e dentro disso, tudo isso daí, lá dentro, entre as folhinhas tem uma folha, né, que essa folha beneficia então a toda uma teoria anticristã, tá certo? E que nós como igreja lutamos muito contra isso. Isso é a segunda besta, tá bom? Então, também fala e que a junção, né, o conjunto dessas duas situações, governo político, o governo do anticristo, o político, né, o poder político, as religiões anticristãs, isso forma, né, uma coisa chamada de a meretriz babilônica, que é formada pelo comércio, a cultura cristã, que é enganosa, né? A cultura sedutora, entre tantas outras coisas. E isso tudo é de quem? É de todos esses que habitam a terra. Ah, ok. É todos esses que habitam a terra e que possuem uma marca. Opa! Quer dizer que tudo isso aqui é de todos os habitantes da terra? Sim. Mas todos que possuem a marca. Mas não é de todos. O problema é que seus nomes não estão no livro da vida do Cordeiro. Então, aqueles que estão com o nome no livro da vida do Cordeiro não estão com essa marca, tá certo? E não fazem parte desse governo da meretriz babilônica, ok? Então, o livro possui um prefácio, evidentemente, logo após o capítulo começa e termina como se ele fosse uma carta lá, aquela típica carta, né, do Novo Testamento. E aí é só você ver os capítulos 1 e o capítulo 22 de Apocalipse. Fica também evidente que foram enviadas, ou seja, foram escritas essas cartas para 7 igrejas. 7 igrejas. E lembrando aqui, sempre você verá essa semelhança. 7 igrejas, 7 cartas, 7 taças, né? As iras, né? As 7 iras, enfim. E aí você verá essas simbologias, essas nomenclaturas, né, e que é bem interessante. Não dá para a gente aprofundar, infelizmente, mas é bem interessante associarmos tudo isso aos governos, às eras, e tem todo um processo. Então, qual era o conteúdo desse livro? Eu me refiro ao Apocalipse, tá? Ao livro da Revelação. Ele possuía a profecia. Eu já tinha colocado lá na frente isso, né? E também tratava-se de um chamado de Deus à obediência na situação atual e futura, de forma que não deveria jamais ser selada. Olha só, se esse livro for selado, ninguém mais pode, né, se alimentar dele, ou ler, não pode mais ter acesso a ele. E por isso ele jamais poderia ser selado, de forma que ele serve tanto para a situação atual que eu me refiro lá na época, e a situação futura, é o que nós estamos vendo hoje, tá certo? E por isso a gente se alimenta dele, porque ele ainda não foi selado. E pois é relevante aos cristãos de todas as gerações, certo? Cristo divino e humano é a forma como se apresenta aqui o livro da Revelação, tá? E a sua obra redentora, sempre mencionado pelo menos uma vez em Apocalipse, né? Nos capítulos de Apocalipse. Ou seja, como foi mencionada em todos os evangelhos e todos os outros livros, aqui também é mencionado pelo menos alguma vez. E aí eu tenho aqui um esqueminha, um pouco da escatologia, e aí mostra, né, o que esse livro fala. E aí não tem como a gente aprofundar aqui nessa parte escatológica sem fazer menção do livro de Daniel, do livro lá de João, do livro de
de Mateus 24, é bom ler Mateus 24, porque vai dar um bom reforço para aquilo que a gente precisa entender acerca da primeira vinda, da segunda vinda, do reino, né, que são os 1000 anos aqui na Terra. Então, um exemplo aqui da primeira vinda, você tem ali a nuvenzinha, né? A nuvem, a cruz mostrando a morte de Cristo, e após isso ele vai ressurgir, né? Ele ressuscita e é elevado, né, às nuvens. Uma nuvem então leva ele, cobre o rosto, ninguém mais consegue enxergar ele, porque as nuvens então cobriram e levou ele até os céus. E aí, ok, temos aí essa primeira vinda e a primeira ida, né, de Jesus. Jesus foi para o céu, enfim. A segunda vinda, né, já mostra, entre a primeira vinda e a segunda vinda, tem toda uma história que a gente precisaria de mais tempo para poder falar, tá? Mas aqui o que é interessante, uma outra nuvem na segunda vinda. Só que agora, Cristo, né, desce nessa nuvem a um determinado ponto, onde está lá você, toda a família, todo o evangelho quadrangular e todos os cristãos da terra se encontrando com ele nas nuvens. A gente vai se encontrar com ele nas nuvens. Aí dentro desse processo, depois antes disso, na verdade, vão ressuscitar os que estavam mortos em Cristo, vão estar em um novo corpo, o corpo de glória, e a gente vai se encontrar com ele com um corpo também já diferente, né? E aí, depois desse período, que aí tem essa brechinha entre essas duas caixas, tem muita história para contar, e aí você chega no reino dos 1000 anos, onde vamos juntamente com o nosso Jesus reinar 1000 anos aqui na Terra. Após esse processo, né, haverá o grande juízo final e também a questão da eternidade. Bom, eu gostaria de poder aprofundar, né, mas ficamos impossibilitados, mas fica também aquele gostinho de querer mais. E esse querer mais eu deixo para você, meu amado irmão. Deixa eu olhar para você, meu amado e querido irmão, tá certo? Que esse estudo, esse panorama tenha servido, né, para dar uma vivificada na sua curiosidade, na sua fé, e que possamos querer um pouco mais das Escrituras, querer aprofundar um pouco mais, né? Como eu disse, nós não somos detentores de toda a verdade ou da verdade. A verdade, na verdade, é Cristo, Ele é a verdade, né? E se eu tenho Ele em mim, então nós temos a verdade. Mas o conhecimento, ele não pode ser tirado da gente, e ele não pode sumir. E ele só não vai sumir, né? E ele só vai sumir se eu deixar de ler as Escrituras, se eu deixar de pesquisar, de ler com esmero, guardar, como Davi falava, né? Guarda, escreve na tábua do teu coração. E aí a gente tem que, né, mergulhar nessa mensagem. E o livro de Apocalipse é um livro belíssimo, tá certo? Precisamos ler mais Apocalipse. Eu convido você a ler mais todos os livros do Novo Testamento e, lógico, ler Apocalipse. Ler com o intuito de estudá-lo, né? Não ler somente Apocalipse, vai para Daniel, lê Daniel, lê os capítulos 14, capítulo 13 e percebe as referências que são feitas a esse tempo do Apocalipse, que João já recebe essa profecia, esse mandado de Jesus para o tempo, né? Enfim, para todos os tempos. Então fica aqui a minha satisfação em poder ter passado por essa aula e panorama bíblico do Novo Testamento, e que todos possam ser grandemente abençoados. Esse é o meu desejo, que essa mensagem chegue, esse estudo chegue aonde eu não fui ainda, né? Que alcance, que passe fronteiras, e que o amor do nosso Deus possa entrar através do estudo, né? Essa pequena parte desse estudo que nós sabemos, você sabe, assim como eu, que tem muita coisa aqui ainda que poderia ser falada, e nós vamos estudar. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso dever, tá certo? Eu me despeço agradecendo a Deus pela oportunidade, a todos nossos pastores, pastora Joana, pastor Pedro, pastora Rai, né, na pessoa da direção e dos nossos líderes espirituais, e por todos, né, que colaboram para que a obra do Senhor permaneça de pé, tá certo? Somos a eclésia, somos a igreja do Senhor. Nós somos a representação, a representatividade de Jesus Cristo aqui na terra. A igreja
somos nós, está em nós, tá certo? Nós é que vamos fazer a diferença. Precisamos fazer diferença, mas precisamos do conhecimento para fazermos essa diferença, tá certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima.